No altri tutti sappiamo che imparare la lingua veneta, imparare e anche insegnarla, è una roba extra importante. Se non vogliamo mia che la lingua si sparisse, abbiamo da prima impararla e poi, seguiamo condizioni, insegnarla anche agli altri, come che fa OMI. Se la nostra lingua, la lingua dei nostri immigranti, e la è importante perché così possiamo tenere in un modo più meglio la nostra tradizione. La lingua è la nostra tradizione. Se perdiamo la lingua, perdiamo tutto. Questo qua è un discorso che sapete bene. Então, pessoal, obviamente que a língua é importante, né? A gente tem que aprender ela e eu sempre sou a favor de aprender direito, né? A gente precisa... Toda língua ela é bonita se ela é bem falada, se ela é bem escrita, se as pessoas conseguem realmente assimilar e fazer com que a língua seja transportada, né? Com que a língua seja passada, digamos assim, para frente, por todas as gerações. Mas é óbvio que isso necessita de um esforço maior de todos nós, né? Não somente das pessoas que ensinam aquela língua, mas também das pessoas que falam e, portanto, das pessoas que falam, escrevem e leem aquela língua. Eu acho que talvez a gente não tenha uma ligação tão profunda assim com essa questão da língua no Brasil, porque muitas pessoas que estão no Brasil são descendentes de outras etnias que não falavam a língua portuguesa. E, portanto, me parece que, digamos assim, o geral, né? As pessoas não têm tanto apreço, né, pela língua portuguesa, por escrever certo, por falar certo, e é uma coisa que eu vejo um pouco diferente nos outros países. Eu não sei a realidade de todos os países, mas eu falo alguns outros países, em específicos alguns países europeus, onde as pessoas têm uma ligação muito forte com a língua, porque, né, enfim, nasceram lá e são pessoas que aquela língua faz parte da geração delas, da tradição delas, elas têm um apreço muito grande por sua língua, por falar direito, por escrever correto e não fazer algumas coisas que a gente acaba fazendo assim com o português e muitas vezes também, óbvio, com o próprio vêneto, por quê? Porque foi uma língua que não foi ensinada, foi uma língua que realmente teve muito interesse político, eu até digo, tanto aqui como na Itália, para que as pessoas esquecessem. E no caso da Itália, não só com o vêneto, mas sim com outras línguas também, né? Não querendo fazer injustiça com as outras línguas da Itália. E no Brasil a gente teve, né, o caso da Segunda Guerra Mundial, em que se teve essa campanha da nacionalização e se prezava para que se deixasse apenas o português e o tupi-guarani, se não me engano. Eu iria dizer todas as línguas indígenas, mas elas são várias. Eu acredito que não, acho que era mais voltado ao tupi mesmo. Bom, então, né, superada essa parte, assim, com que o apreço que a gente tem, obviamente a gente precisa ter esse apreço pela língua vêneta, que é a nossa língua, mas também pelo português, porque o português também é a nossa língua, então isso fica para todos, né, que a gente consiga, até mesmo quanto povo, né? Eu digo para vocês, eu me considero vêneto, apesar de ter nascido no Brasil. O meu sangue é vêneto, a minha origem é vêneta, na minha família as pessoas sempre falaram vêneto, eu tenho amigos no vêneto, enfim, eu acho que as relações políticas elas não devem se expandir a tal ponto, as relações políticas geográficas, eu digo, né? Elas não devem se expandir a tal ponto de anular, né, uma história, uma tradição, anular uma etnia, anular, enfim, né, um povo, porque senão seria tudo muito vazio, tudo muito maleável, digamos assim, né? E não é assim que acontece. Eu acho que se um brasileiro, se vai um casal de brasileiro lá para os Estados Unidos, digamos, o que acontece muito, né, na realidade latino-americana, vai um casal de brasileiros para os Estados Unidos, eles têm um filho lá, obviamente o filho vai nascer né, já naquela realidade do território americano, provavelmente com uma certidão de nascimento americana, norte-americana, mas ele não deixa de ser brasileiro por isso, né? Etnicamente ele não vai deixar, enfim.
historicamente, né? Historicamente ele não vai deixar de ser brasileiro por isso. Ele vai ter, sim, ele pode ter uma dupla cidadania, porque ele nasceu em outro local, mas na função histórica, na função da raiz, eu não acredito que isso seja anulado, porque a gente transportou, tirou, digamos, puxou o leão aqui da montanha e trouxe ele para o chão, né, para o chão plano, ou tirou o leão do chão plano e levou para a montanha, então agora eles são criaturas totalmente diversas e não se conversam entre si. Não é assim que acontece, né? Acho que as coisas, a gente precisa ter um raciocínio um pouco mais esclarecido sobre essas coisas. Então eu me considero Vêneto, acredito que muitos de vocês se consideram também. Óbvio que eu também sou brasileiro porque eu nasci no Brasil. E eu sei falar português, então eu sei falar português, eu sou brasileiro, eu tenho essa consciência que eu preciso levar a língua portuguesa ao seu a sua autoestima, digamos assim, né, o seu alto nível. Eu preciso ser coerente na minha escrita, eu preciso escrever direito, eu preciso falar direito. A mesma coisa quanto ao Vêneto, eu preciso falar direito, eu preciso escrever direito, eu preciso aprender direito, né? Eu não posso ficar talvez aí dizendo, não sei, eu escrevo do jeito que eu quero e assim é a minha língua, eu faço como eu quero. Não, calma aí. A gente tem algumas coisas, se criamos padrões, se criamos ortografias, né, padrões, códigos para realmente a gente colocar esses códigos em ordem, né, foi por uma necessidade, né? As línguas antes dessas reformas, né, desses padrões, elas eram muito instáveis. A gramática, toda língua tem uma gramática, aquela gramática ela está ali como um grande sistema, mas mais voltado para a ortografia mesmo. As ortografias sempre foram muito instáveis antes de se ter uma padronização, e isso a gente encara até pela própria língua vêneta, porque é uma realidade muito recente, né? A grafia oficial é uma realidade recente e o aprendizado das pessoas é algo muito recente, né? Nós estamos aí ensinando as pessoas e a gente vê muitas pessoas, óbvio, a maior parte não sabe, a maior parte das pessoas que eu ensino são pessoas da minha faixa etária ou pessoas mais novas também, pessoas da faixa dos 20, até alguns adolescentes, e eu vejo que eles não sabem nada, né? De Vêneto, enfim, eles não sabem nada, não sabem nem palavras assim isoladas, eles falam apenas o português. Mas também existem pessoas que já vêm para o meu curso com alguma ideia, já sabem algumas palavras, sabem falar algumas coisas, mas eles têm dificuldade. Eu vejo que isso foi se perdendo, a estrutura, né? A estrutura foi muito misturada, ou às vezes nem tanto com português, por incrível que pareça, muitas vezes com o italiano. Não sei, a pessoa fez um curso de italiano, ou a pessoa, por estar querendo se inserir mais nesse ambiente da imigração, talvez achava que, né, aprendendo italiano estaria preservando as suas origens, e não está, porque a língua é a língua vêneta, a língua está ligada ao território, está ligada às origens. Não eu nasci no Brasil e eu vou aprender espanhol e, enfim, é tudo América Latina. Não é assim que funciona, né? Então, mesmo essas pessoas que vêm nos meus cursos já sabendo alguma coisa, né, do Vêneto, eu percebo que eles erram em muitas estruturas. Por exemplo, ao invés de utilizar o verbo ser, né, para movimento estado, eles utilizam o verbo ter. Então, mi sonvem esto, mi govem esto, ou eles andar, el andar, este tipo de roba, dizemos cosita. Então, já que a gente está falando sobre essa importância, né, do aprendizado das línguas, né, o aprendizado correto das nossas línguas, o aprendizado de falar direito para não perdê-las, né, ao passar do tempo, porque a gente perde se a gente não sabe falar, se a gente não escreve direito, se a gente começa a inventar um monte de coisa ali, a gente perde. Isso é natural para qualquer língua. Relatada essa importância, eu também relato a importância que você curta o meu vídeo, que você se inscreva no canal, porque isso vai me dar uma ajuda. Obviamente, não é só para mim, não só me ajuda, mas como ajuda vocês a terem mais conteúdo novo e ajuda a impulsionar esses vídeos para outras pessoas, assim como nós, assistirem esses vídeos e começarem a se juntar a essa comunidade aí que está crescendo cada dia mais e vai crescer. Então, eu peço aí essa mão para vocês. Bom, pessoal, agora, superando isso,
eu queria apresentar, né, uma ferramenta legal, bacana para vocês. Não sei se talvez algumas pessoas conheçam, mas eu acredito que a maior parte das pessoas aqui no Brasil não conheçam, que é o Telegram. O Telegram, obviamente, né, não só o Telegram em língua vêneta. Telegram praticamente todo mundo conhece, né? Digamos, seria um opositor aí do WhatsApp, e é um aplicativo, né, de troca de mensagens. Porém, existe o Telegram em língua vêneta, ok? O benefício de ter uma grafia oficial internacional é que essa grafia comprovada, enfim, né, ela começa a entrar nos meios, né, principalmente nos meios tecnológicos, que são importantes hoje em dia, e a gente começa a fazer com que essa língua ela seja repercutida, né, que essa língua ela seja disseminada nos meios e que as pessoas tenham acesso. Não adianta a gente só aprender uma língua e não usar ela para nada, né? A gente precisa usar ela no nosso dia a dia, a gente precisa falar, a gente precisa ler, escrever, e a gente precisa ver ela na tela, a gente precisa ter contato com ela. Então, tem o Telegram aí, oficial em língua vêneta, eu vou deixar o link para vocês. Bom, vocês vão lá, baixam o aplicativo Telegram no Play Store, enfim, o que vocês tiverem aí, baixem o aplicativo Telegram e aí cliquem nesse link aqui embaixo que eu vou deixar para vocês e ele já vai automaticamente traduzir todo o Telegram de vocês em língua vêneta, na grafia oficial, na gramática, enfim. Então, esse tipo de coisa é uma ferramenta muito útil, ok? Uma ferramenta útil para a gente estar sempre em contato com a língua. Outra coisa bacana é que se tem, obviamente, também o Facebook em língua vêneta, acredito que esteja nos passos finais da tradução. E, novamente, ressaltando para vocês, essas plataformas aí, por exemplo, como o Facebook, não aceitam dialetos, né? Não aceitam, porque existem diversos dialetos. Eles não aceitam dialetos, ou seja, eles consideram o vêneto como língua mesmo, até porque ele é utilizado digamos, documentalmente, né? De forma política ele é já usado, né, em muitos locais aí. Bom, pessoal, agora para finalizar esse vídeo, mais uma vez eu peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem ele, e eu vou deixar um pouco aí, vou mostrar para vocês o Telegram em língua vêneta.